Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a doutora Marta Rentke, que é médica ginecologista com especialização em reprodução humana. A Marta tem doutorado, pós-doutorado em medicina reprodutiva pela PUC do Rio Grande do Sul, é professora da PUC do Rio Grande do Sul e atua também na clínica Afetive em Porto Alegre. Então, Marta, bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. A ideia é discutir com você a respeito da inseminação artificial. Perfeito, obrigada pelo convite. Vai ser uma honra poder conversar sobre esse tema. Ótimo. Para começar, o que é a inseminação artificial? Quando que ela é utilizada? Maravilha. Então, a inseminação artificial, ela também é conhecida como inseminação intrauterina, tá? Então, como o próprio nome, né, inseminação intrauterina, ele diz, diferente de uma fertilização in vitro, em que a gente vai juntar gametas no laboratório, óvulos, espermatozoides juntam no laboratório, na inseminação intrauterina, nós vamos acompanhar o período fértil da paciente e no período fértil da paciente nós colocamos para dentro do útero espermatozoides. Então, é basicamente a inseminação de espermatozoides para dentro do útero da paciente no seu período fértil. A gente simula uma relação sexual, tá? No período fértil. Claro que daí com os espermatozoides processados, tá? Então a gente acaba colocando os espermatozoides lá para dentro do útero, que já são aqueles capacitados, que estão mais rápidos, mais fortes, né? Prontos para fecundar. Porque na relação sexual a gente sabe que tem milhões de espermatozoides, mas muitos estão mortos, andam em círculo, vão para trás. Então a gente coloca só aqueles que estão realmente já capacitados para fecundar. Tá? Então, a grosso modo é isso. A inseminação é colocar os espermatozoides processados para dentro do útero no momento do período fértil da paciente. E a gente aguarda que eles vão se encontrar, né? A gente espera que vai haver o encontro do óvulo com o espermatozoide por conta, assim, por si só, vamos dizer assim. Ótimo. E tu perguntaste também quando que é indicado, né? Foi essa outra pergunta, Isso, né? isso, cara. Porque nem todo caso de infertilidade vai ser tratado com a fertilização ou a inseminação artificial. Ele é um procedimento que ele é indicado em situações em que a gente não tem tem alteração do espermatozoide, mas não tão grave, uma alteração leve, mas uma situação em que a paciente pode ter alguma dificuldade ovulatória, e aí a gente induz uma ovulação e auxilia no processo da relação sexual no momento certo, então insemina no momento certo. A gente tem situações de casais homoafetivos femininos que optam por essa técnica, tá? Então, de pegar o sêmen de doador, que ele pode ser, o sêmen de doador, ele pode vir uma quantidade para a inseminação e uma quantidade para a FIV. A quantidade para a inseminação ela é um pouquinho maior, visto que a gente precisa de uma quantidade maior que vai chegar lá, né, no óvulo. Então, hoje em dia é uma técnica bastante usada nessa situação de casais homoafetivos femininos e não é uma indicação formal, mas acontece muito na atualidade, que é a dificuldade, e aí pasmem, né? Que é a dificuldade dos casais se encontrarem para ter relação sexual no período fértil. Hoje em dia a mulher trabalha muito, o homem trabalha muito, às vezes trabalha em cidades diferentes, turnos diferentes. Então, eu já tive paciente que ela o marido foi da manhã bem cedo, fez a coleta do sêmen, depois de o sêmen ficou guardadinho, depois de 2 horas ela foi no laboratório, foi na clínica e recebeu os espermatozoides, eles nem se encontraram. Né? Então, porque ele estava de plantão e ela tinha que trabalhar, não sei o que, enfim, não conseguiram nem juntos. Então, tem até essa situação, assim, né, da vida super atarefada de hoje em dia, que pode vir a ser uma opção também. Ótimo. Mas como regra Não geral, como uma indicação. a gente vai pensar em alguns casos de infertilidade masculina, especialmente quando tem uma qualidade, uma quantidade de sêmen insuficiente, você consegue selecionar. Mais leve, né? Não tão grave a ponto Exato, de precisar de uma FIV, né? exato, exato. Então, você consegue de alguma forma aumentar a probabilidade desse Algumas homem oferecer e também em alguns casos de infertilidade feminina
onde existe uma dificuldade para esse espermatozoide chegar até o óvulo. Exatamente. Algumas cirurgias de colo do útero também, que tu leva, o colo do útero fica muito fininho, leva uma estenose do colo. Às vezes também a inseminação pode auxiliar na reprodução. Ótimo. Quando a gente vai comparar técnicas de reprodução assistida, né? Então, comparando a fertilização in vitro com a inseminação artificial, o que você poderia citar assim, como fatores para alguém que chega lá e fala, olha, tem essas duas opções, o que a gente usa aí para decidir? Então, assim, vamos supor que a paciente pode fazer pode usufruir, vamos dizer assim, das duas possibilidades, tá? Então, por exemplo, paciente com fator tubário não pode fazer inseminação, principalmente se for tubário bilateral, porque a gente precisa da trompa para fecundação, a fecundação ela ocorre na trompa. Né? Então, vamos supor que a paciente tenha as condições de fazer os dois procedimentos. O que acontece? A taxa de sucesso de uma inseminação, ela é em torno de 3 a 4 vezes menor do que de uma fertilização in vitro. Tá? E o custo, ele também é menor, mas ele não chega a ser 1/3, seria um pouquinho mais. Então, assim, botando na balança, esse casal ele vai ter mais chances de sucesso se ele for fazer FIV, e principalmente se esse casal tem desejo de ter mais filhos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o desejo de ter 2 filhos, né? 2 filhas, enfim. Eu vou fazer uma inseminação agora, que eu tenho, vamos botar hipoteticamente, 35 anos. Eu não tenho, tá? Eu tenho mais. É 35 anos. Aí eu faço uma inseminação agora e engravido. Que bom, deu tudo certo. Daqui a 3 anos, eu vou estar com 38. Eu vou fazer outra inseminação, a minha chance de engravidar já é menor, porque eu já estou com 3 anos a mais, né? E se eu tivesse feito a FIV, eu não precisaria fazer nenhum procedimento, porque o meu óvulo, o meu embrião já estaria guardado. Se na FIV, claro, eu tiver mais de um embrião e guardar aquele embrião, né? Então, é interessante pensar no planejamento familiar desse casal. Acho que isso é uma das principais questões assim, que a gente levanta. E na questão financeira do casal também. Né? Porque a inseminação, ela é mais ou menos um terço da FIV, um pouquinho mais. E não tem esse grande número de medicamentos injetáveis, enfim. Então, assim, tem casais que optam, eu quero tentar uma inseminação, pelo menos, porque, enfim, se der certo, vai ser ótimo. Ok. E aí, se não der certo, fica sempre aquela dúvida, será que eu não deveria ter feito a FIV, né? Ele é um procedimento bem mais simples do que a FIV. Né? Sim, tecnicamente mais simples, mas com uma chance de sucesso menor e indicações um pouco mais restritas também, né? Agora, e qual que é a taxa de sucesso? Aquela pessoa que, de fato, ela é um casal que tenha as indicações adequadas para fazer a FIV, qual que é a taxa de sucesso de uma gestação cada vez que vai fazer a FIV? A inseminação, né? Isso. Em torno de 10 a 20%. Tá? 10 a 20%. Com a inseminação, a gente... Claro que depende, de novo, da idade da mulher, tá? Mas com a inseminação, a gente tenta chegar próximo à taxa de gravidez de um ciclo natural, tá? De um casal que está tendo relação, cuidando do período fértil, que é em torno de 20%. Então, a gente tenta chegar nisso, né? Porque muitas vezes esse casal está com uma chance de sucesso bem menor, e aí com a inseminação a gente tenta se aproximar dessa taxa de sucesso de um ciclo natural, que ela é baixa, né? Se for parar para pensar, taxa de gravidez de 20% num ciclo menstrual, um casal jovem que está aí sem proteção, né? Então, e por um lado é muito bom que seja baixa, né? Senão a gente teria também muitas gestações, muito mais gestações indesejadas por aí. Ótimo. Bom, e aí você fala em 20%, né? Quer dizer, ou seja, a chance maior é de não ter sucesso a cada vez que vai fazer. Existe um limite de
quantas vezes você pode tentar fazer, ou tem casais que vão fazer, vamos dizer, um ano, pode fazer 10 ciclos aí para até conseguir ter sucesso? Ótima pergunta, tá? A gente usa um número mágico de 3 a 4. A gente acredita que depois de tentar 3 ou 4 vezes, a taxa de sucesso ela não vai mais aumentar. Então, vale a pena tentar um método um pouco mais efetivo, assim, né? Daí pensar numa fertilização. Só para teres ideia, tem países em que o procedimento ele é organizado pelo Sistema Único de Saúde local. Então, para tu fazer uma FIV, tu tem que fazer 3 inseminações antes. Tá, Tipo claro, assim, você tem indicação para isso, né? claro, você tem indicação para isso. Então, não dá para ir direto, faz 3. Então, 3, 4 seria um número meio mágico. Assim. A gente costuma não insistir muito no mesmo tipo de tratamento. Pensando que daqui a pouco esse casal vai estar perdendo tempo, né? E você estava comentando aqui antes da gente começar essa discussão que é um procedimento que tem caído um pouco, vamos dizer, tem sido muito menos utilizado. Tem sido menos utilizado muito por essa questão do custo efetivo, assim, sabe? Ele tem essa taxa de sucesso menor e não permite esse planejamento familiar. Então, tem sido pouco procurado. Muitos pacientes também estão procurando a FIV com o objetivo de também fazer a biópsia, e aí com a inseminação não dá para fazer biópsia. Então, tem várias situações em que a procura pela inseminação ela é baixa. Assim. E a própria indicação, quando a gente coloca, tem essa situação, a tua chance é essa, acontece isso, blá. Se a gente não der certo em 3, é interessante fazer uma FIV. Daí tem casais que pensam, não, então eu já vou fazer uma FIV direto. Tá? Quer dizer, a FIV é um método efetivo, é mais efetivo, né, com uma maior chance de sucesso e que tem uma segurança equivalente. Então, de alguma forma, muitas vezes você já pula aquela etapa que talvez tenha mais simples, mas que ao mesmo tempo com menor chance de sucesso. Ainda tem o seu espaço, tá? Acho que não se tem que mais fazer, eu acho que tem o seu espaço. Tem muitos casais que não concordam com a FIV, tá? Até por questões religiosas também. Tem muita gente que não acredita na técnica, não gosta, não consegue nem pensar, cogitar ter um embrião feito no laboratório, né? Bem assim, com essas palavras. Então, ela tem o seu espaço, a gente tem que respeitar aqueles que querem tentar, né? Nosso papel como médico é mostrar as possibilidades e as indicações para cada caso. E cabe também ao paciente trazer os seus questionamentos e os seus desejos. Né? E aí a gente vai adaptando a cada realidade. Tá ótimo. Marta, acho que deu para entender um pouco sobre a inseminação artificial. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado mais uma vez.